Sabe por que você aí está perdendo vários orçamentos aí na sua região, mesmo você sendo um eletricista top, de excelência? Não é por causa de preço, não é por causa do Zé Faísca, não é por causa do pedreiro. É única e exclusivamente porque o cliente não está entendendo dica de nada do que você está falando, meu parceiro. É por isso. E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando um pouco do porquê que isso acontece, como que você vai resolver isso para conseguir fechar talvez até 60%, 70% mais orçamentos aí na sua região. Então fica até o final aí, hein? E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Pessoal, nós eletricistas, nós temos a síndrome da maldição do conhecimento. A gente tem esse conhecimento dentro da nossa cabeça e a gente acha que todo mundo vai entender o que a gente está falando, porque pra gente é muito óbvio aquilo. Mas, cara, pro cliente lá, cara, você está falando grego. Você está falando grego pro seu cliente, entende? E ele não está entendendo nada. Ele não está entendendo nada do que você está falando. Às vezes você está falando de NBR 5410, de IDR, de fuga de corrente. Cara, o seu cliente está assim, aham, entendi, entendi. Mas lá no fundo mesmo, meu amigo, ele não está entendendo nadica de nada. Nadica de nada. Entende? Então isso faz a gente perder a conexão com o cliente. Entende? Porque não fica claro para ele. E a partir da hora que fica confuso, na cabecinha dele ali está confuso, ele passa a nivelar tudo pelo preço. Tá me entendendo? Então, você chegou lá, você explicou para ele de forma muito técnica. A cabecinha dele, meu amigo, ele não entendeu nada daquilo que você falou. E passa lá mais uns 3, 4 eletricistas para fazer orçamento, vai passar o Zé Faísca, vai passar o pedricista, e no final, como ele não entendeu o que você falou, aquilo ficou confuso na cabeça dele, ele começa a nivelar todo mundo pelo preço. Então você passa a ficar sendo nivelado pelo preço. E aí ele vai escolher pelo quê? Pelo preço. Entende? E é por isso que a gente acaba perdendo alguns orçamentos aí, por falta de clareza, porque a gente não conseguiu passar de forma clara para o cliente o que vai ser feito ali. E aqui, meus eletricistas, eu não estou falando que a gente não pode ser técnico, sabe? Em alguns momentos ali você tem que ser técnico mesmo para você se diferenciar dos outros eletricistas, entendeu? Em algumas coisas você vai ter que falar de forma técnica. Mas, cara, se você só falar de forma técnica, você deixa o seu cliente confuso. E mente confusa não fecha o orçamento, não toca na sua mão aqui e fala, ó, tá fechado, tô fechado com você. E eu sei, meus eletricistas, que a gente tem esse sentimento dentro da gente que a gente precisa ser muito técnico, que a gente tem que passar de forma muito técnica. Para quê? Para a gente ser respeitado, para a gente passar autoridade para aquele cliente saber o que a gente está falando de verdade, entendeu? Que a gente sabe o que a gente está falando. Eu sei que a gente tem isso dentro da gente, entendeu? Eu também faço, eu me policio mais agora, sabe? Mas eu também faço isso. E é o que eu estou te dizendo. Eu não estou falando que você não pode fazer isso, mas você tem que fazer bem menos, sabe? Em momentos vitais ali da conversa, você pode vir com a parte mais técnica para ele falar, rapaz, esse cara sabe o que ele está falando, entendeu? Mas na maioria das vezes ali, cara, quanto mais tecnês ali, quanto mais técnica você usar, mais confuso você vai deixar o seu cliente. Seu cliente vai se sentir confuso, entendeu? Ele vai começar a se sentir confuso. E isso atrapalha muito na hora do fechamento. E por que isso atrapalha, pessoal? Porque o seu cliente, ele não está querendo um professor de elétrica. Ele não quer um professor de engenharia elétrica. Ele quer resolver o problema dele. E ele quer entender como que você vai resolver o problema dele de uma maneira que ele entenda o que você está fazendo. Assim ele vai conseguir entender na cabecinha dele ali para onde está indo o dinheiro dele, entendeu? Porque enquanto você estiver falando de fuga de corrente, de aterramento TNCS, aterramento TT, ele não está entendendo para onde o dinheiro dele está indo. Agora, quando você começar a explicar de uma forma que ele entenda, fica mais claro.
entendeu? Fica mais claro. E uma mente com clareza, fica mais fácil dela fechar o orçamento com você. Caso contrário, vai ficar confuso você, todos os outros que vierem provavelmente vai ficar confuso também, e aí ele vai nivelar tudo pelo preço. Tranquilo, Miguel, eu entendi, cara, eu entendi tudo isso, mas agora, como que a gente resolve esse problema? Como que eu e você vamos resolver esse problema? Pessoal, na medida do possível, toda vez que você for fazer um atendimento, um orçamento para um cliente, tente explicar de uma maneira que ele vá entender. Que ele vai entender aquilo ali. Sabe? E como que você vai fazer isso? Primeira coisa, pessoal, primeira coisa de tudo que você tem que ter em mente. Venda mesmo, é conexão. Venda é, se conectar, entrar na mesma frequência. Entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, é entender o seu cliente. A primeira coisa que você vai ter que fazer, chegou lá, você vai ter que entender o seu cliente primeiro, para depois entender o serviço o que ele quer. Entendeu? E o serviço que ele quer que você faça, ele tem os motivos dele. É pelos motivos dele e não pelo seu motivo aí. Sabe? Eu já quebrei muita cara querendo fazer um serviço pelo meu motivo. E não fechei o serviço. Por quê? Porque eu não entendi qual que era o motivo do cliente. Qual que era o motivo do cliente. Então, venda é conexão. Você tem que se conectar com o seu cliente primeiro para você entender o porquê que ele quer fazer aquilo ali. Sabe? O cliente, primeiro ele compra você, a pessoa. Depois, ele vai comprar a sua mão de obra. Toda vez que você for fazer um orçamento agora, vai com isso em mente. Vai com isso em mente, cara. Primeiro, o cliente vai comprar você, a sua pessoa. Como que você é, como que você conversa com ele. Depois, ele vai comprar a sua mão de obra. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo aqui. Aconteceu comigo. Olha só, hein? Fui fazer um orçamento para instalar 6 medidores e a caixa de barramento na casa de uma cliente aqui. Já tinha passado um eletricista antes, que tinha sido indicado por uma loja de material de construção de elétrica que tem aqui na cidade. Indicou esse cara e me indicou também, entendeu? Passou esse cara lá primeiro, deu o orçamento. Se eu não estou enganado, o orçamento dele tinha dado uns 4 mil alguma coisa, 5 mil reais. Eu fui lá depois dele, entendeu? E fechei com ela a um valor maior do que o do eletricista que passou antes. Fechei com ela por um valor maior do que o do eletricista que passou antes. E por que isso aconteceu? Galera, a primeira coisa que você tem que entender, é o que eu estou te falando aqui, você tem que entender o porquê que ela quer fazer aquilo. Então, quando eu cheguei lá, ela construiu umas 6 kitnets ali para a mãe dela, para a aposentadoria da mãe dela, entendeu? E qual estava sendo a maior dificuldade dela ali? O que ela queria de verdade? Ela queria que tudo ficasse de uma maneira fácil, para a mãe dela não ter dor de cabeça na hora de calcular o consumo de energia de cada kitnet, porque aquilo ali ia ficar para a mãe dela. Agora você imagina se a gente só deixa um medidor para todo mundo, 2 medidores para todo mundo, uma senhora tendo que calcular todo mês o consumo de cada um dos apartamentos. E aí a burocracia, que tem cliente que fala que não gastou isso, o outro gastou mais, o outro gastou menos, etc e tal. Então ela foi falando comigo e ela falou, olha, eu quero de uma maneira que a minha mãe ela não tenha dor de cabeça nenhuma com isso. Eu falei, tudo bem, olha, a maneira que você está me pedindo, que é a melhor de todas, é individualizar todos os medidores. Ela falou, tudo bem, passei o orçamento para ela, tudo bonitinho, etc e tal, fechamos, o serviço está lá, está pronto. Mas por que ela fechou comigo? Com um preço maior e não fechou com o cara? Porque o cara não escutou o porquê que ela queria aquilo ali de verdade. Qual que era o objetivo final daquele serviço. O objetivo final, o tempo todo, ela só me falava o seguinte, eu não quero que a minha mãe tenha dor de cabeça lá na frente com o inquilino por causa de conta de energia. Eu não quero. Lá onde ela está já tinha um medidor que foi que fazia 3 kitnets e ela construiu mais 3 em cima.
Ela podia continuar com aquilo, ela podia botar mais um para ficar um em cima e embaixo, a gente poderia botar as caixas, os potenciômetros dos quadros de cada kitnet, entendeu? Mas ela não queria de jeito nenhum que a mãe dela tivesse essa dor de cabeça lá na frente, entendeu? Então, sabendo isso, qual que era a melhor opção de todas? Era essa. Agora, se ela me falasse, não, eu quero uma opção que seja mais em conta e que a gente consiga pegar todo o consumo de todos os medidores. O que eu ia passar para ela? Ó, a gente pode botar mais um medidor, ou você deixa com aquele medidor ali e a gente coloca ali os medidores digitais dentro de cada apartamento e você só confere. Então você precisa entender, cara. Você precisa entender o que o seu cliente quer, o porquê que ele quer aquilo ali de verdade. O porquê, o que está por trás do porquê do serviço que ele está te contratando. É isso que você tem que descobrir. E ele só vai se abrir para você se ele se conectar com você. Se ele não se conectar com você, ele não vai se abrir para você. E você vai perder o orçamento. Você vai perder, porque aí ele vai nivelar todo mundo pelo preço. Você não vai ter o diferencial. Porque na hora de bater o martelo, ele vai falar, rapaz, eu gostei mais daquele moleque ali, rapaz. Trocamos uma ideia maneira, ele se parece mais comigo, tivemos uma conversa legal. Eu vou conversar com ele para ver se ele abaixa um pouquinho esse valor aí para me fechar com ele. Entendeu? Então, você abre um leque para ter mais chances de fechar mais serviços. Mas se você for com essa cabeça aqui, ó, com esse cabresto aqui, ó, você vai ser igualado pelo preço. Beleza? Então hoje, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer fortalecer essa comunidade de eletricistas, curte aí, pô, compartilha, que isso ajuda pra caramba o canal aqui. Beleza? Tamo junto, hein?